comunidade Apegados. Eu sou Carol Fialho e este é o Apegados Podcast. Um lugar de informação, acolhimento, não julgamento, um lugar seguro para a sua família. Hoje o assunto é sério, muito sério, esclarecedor. Estou aqui com Isabel Acioli para a gente falar sobre famílias negras. E aí vai ser uma aula, tá, gente? Vai ser uma aula. Eu já vou começar perguntando, Isabel, essa nomenclatura é certa? Eu falo famílias negras, famílias pretas, tanto faz. Como que a gente fala? E, obviamente, se apresente, conte um pouquinho da sua trajetória para a gente. Obrigada, Carol, pela recepção, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, contando um pouquinho sobre mim, meu nome é Isabel Acioli, sou cearense, sou mãe de um adolescente negro, Vinícius, que está, saindo da adolescência, está chegando aos 18. Mesmo homem. Rindo de nervoso. Sou antropóloga de formação, eu me graduei em Ciências Sociais pela Federal de Ceará e fiz mestrado em Antropologia Social pela Federal de São Carlos. Sou ativista do movimento antirracista, né? Sou uma feminista interseccional. Agora, em 2023, eu estive, a convite do governo americano, fazendo um intercâmbio sobre antirracismo nos Estados Unidos. Foi absolutamente incrível, foi uma experiência única na minha vida. Você foi lá para minha casa, para minha terrinha, gostou? Maravilhoso, linda. Nossa, eu amei tudo. Foi incrível, eu não esperava que fosse tão bom. E aprendi muito, né? Porque uma das coisas que eu entendi nesse intercâmbio foi que Brasil e Estados Unidos estão na vanguarda do antirracismo no mundo. Nossa, eu não sabia também. Sim, e aí você fica pensando, caramba, mas a gente tem tanto a avançar. É verdade, né? Mas, olha, conceitos da física, para dizer que eu não falo só de humanos, né? Essa força que imprime, né, essa opressão gera também uma contra-força, né? Sim. E aqui a gente tem muitos movimentos, muitos coletivos, muitos grupos que se organizam contra essas opressões, né? E eu fui formada pelo INEGRA, né, que é o Instituto Negro de Ceará. Eu também passei pelo Mulheres Negras Transformam. Enfim, fui realmente formada, né, academicamente, mas também no ativismo político com outras mulheres negras. Isso também me ajudou muito. Muitas vezes eu dou aula mais com a bagagem que eu trago do ativismo do que eu trago da universidade, né? Sim. Às vezes eu trago da universidade para criticar, para criticar às vezes visões um pouco limitadas, né? Sou também uma pessoa com deficiência, tenho uma deficiência visual, tenho baixa visão, não tenho mais a visão do olho esquerdo e tenho um pouquinho da visão do olho direito e o óculos me ajuda, né? Amo podcasts e acho incrível porque, inclusive em questões de acessibilidade, para mim é uma mídia que eu consumo muito. E é interessante quando você fala sobre esse termo, né? Negro, preto. Quando a gente está falando sobre a questão racial, toda vez que eu falar sobre raça, a palavra raça, eu não estou falando de um conceito da biologia, né? Enquanto conceito da biologia, raça já foi superado, né? Se a gente olhar para a nossa origem, para o nosso DNA, somos todos iguais, é verdade. Sim. Entretanto, socialmente, isso não se confirma, né? Então, socialmente, nós somos, sim, tratados de formas bem diferentes. E a raça, sendo um conceito social, ele vai mudar de sociedade para sociedade. Sim. É por isso, comparando essa experiência, né, que eu tive aqui nos Estados Unidos e aqui no Brasil é movimento negro. Pode falar negro, porque aqui no Brasil, negros, segundo o Estatuto da Igualdade Racial, é o somatório de pretos e pardos. Pardo está dentro do grupo do negro. Certo. Preto também está dentro do grupo do negro, né? Se o IBGE bater na sua porta, ele vai te dar algumas opções, né? Quando ele te perguntar sobre cor ou raça. Preto, pardo, branco, amarelo e indígena. Preto e pardo são negros. Sim. Indígena, amarelo, são também pessoas racializadas. O que é racializado? É que se o indígena chegar aqui e abrir a porta do estúdio, a gente vai saber que ele tem uma determinada cultura. Mas se uma pessoa branca entra, a cultura dos brancos não é muito dada. Tipo, se eu te pedir para fazer uma lista agora de coisas típicas da cultura indígena ou da cultura negra, a gente vai saber que falar agora um monte de coisa. Exato. Futebol, samba, feijoada, religião de matriz afro, orixás.
Agora, se eu te pedir para falar sobre elementos da cultura branca, é visto como se fosse o normal, entre aspas, aqui, né? Sim. A gente sabe que não é o normal, né? Sim. E aí, aqui no Brasil, movimento negro, que é composto por pretos e pardos. Né? Preto de pele mais escura e pardo de pele mais clara, como a minha. Se você está me ouvindo, se você não está vendo o vídeo, eu vou te dar um exemplo. Preto é o Lázaro Ramos e pardo é a Thaís Araújo. Certo. Pronto. Certo. Né? São gradações de tom de pele. E, em comparação, lá nos Estados Unidos não funciona assim, né? Assim, se você fala negro, é um termo ofensivo. Naquela cultura, naquela sociedade, esse é um termo ofensivo. Sim. Então, vai variar de cultura para cultura e de sociedade para sociedade. Por isso que o tema do racismo não é mais um tema da biologia, e sim da antropologia. E por isso que tem uma antropóloga aqui para falar sobre esse tema, e não uma bióloga. É verdade. É isso. E vai mudar de sociedade para sociedade. Sim. Né? Por exemplo, se eu chegar, talvez, em algum país do continente africano e me dizer negra, me afirmar negra, as pessoas vão rir, vão dizer, não, sua pele não é tão escura, você não é negra. Mas aqui no Brasil, aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, sim. Certo. E aí, como que a gente descobre que é negro, né? A gente descobre que é negro através do racismo. É isso, a gente vai passando ao longo da vida e vai descobrindo, né? Costumo dizer que eu fui acusada de ser negra, né? Sabe, quando apontam um dedo para você, enfim. Eu quero falar muito sobre isso aqui, porque eu percebi, no decorrer da trajetória pequena do Apegados, eu pensei em fazer um episódio para famílias LGBT, né? Assim, vamos pensar. E aí eu disse, gente, eu preciso ter um episódio para abordar questões de famílias negras, que são questões tão singulares e que a gente, eu como branca, né, não faço a menor ideia. Assim, eu tenho grandes amigos, principalmente lá nos Estados Unidos, a cidade onde eu moro, é uma cidade com população negra muito grande. E a gente conversa e existem preocupações na família deles que nunca na minha vida passou pela cabeça de que eu ia sentar na mesa com os meus filhos pequenos e dizer, olha, filha, se a polícia abordar você, você tem que agir de tal forma, porque Nana, com medo pela vida. Né? E até quando eu falo assim da parentalidade respeitosa, eu falo muito da importância dos nossos filhos terem voz. Isso foi uma coisa que também me marcou muito quando eu conversei com a minha amiga. A minha filha, ela é educada para ter voz. Eu quero que ela tenha voz. Eu quero que ela diga as coisas quando ela não está satisfeita. A minha amiga disse, Carol, eu tenho medo de educar o meu filho para ter voz. Sim. Eu tenho medo porque vai que ele diz alguma coisa que importuna um branco e o branco não vai receber da mesma maneira que vai receber ouvindo da sua filha. Então, ele pode machucar o meu filho. Então, eu preciso educar o meu filho de uma maneira que ele abaixe a cabeça. A visão dela era essa, por medo do que é que pode acontecer com ele caso ele se coloque, né? Assim, sim. Infelizmente, quando a gente olha também para cá, para o Brasil, durante muito tempo eu fui pesquisadora do Laboratório de Estudos da Violência, aqui na Federal do Ceará. E a gente sabe, estatisticamente, que a faixa que mais é vitimada, né, que mais sofre com a violência policial, com os assassinatos mesmo, são garotos negros de 13 a 21 anos. A faixa do meu filho, sabe? É muito difícil. E principalmente ter que dar essas orientações, do tipo, filho, sempre andar com identidade. Se você estiver andando na calçada e tiver uma outra pessoa mais na sua frente, diminui o passo, ou então ultrapassa a pessoa para ela não achar que ela está sendo seguida, para ela não ficar com medo de você. Exato. E é muito triste quando, por volta de 8, 9, 10 anos, eu comecei a perceber que as pessoas tinham medo do meu filho. E meu filho é um doce. Meu filho é muito fofo, ele é muito nerd. Ele é muito incrível, um rapaz inteligente e muito respeitador, sabe? E quão difícil foi ter que, aos poucos e com muito jeito, dizer que isso não tinha sentido, mas que às vezes as pessoas sentiam medo dele, que não tinha razão de ser, porque ele não ia fazer mal para ninguém. Mas as pessoas não sabem. E construindo esse entendimento dele sem ferir ainda mais a subjetividade dele e o que ele entende dele mesmo, né? Sim. E eu passei por situações recentemente com ele. Ele
no começo, na transição, né, do fundamental para o ensino médio, ele falou, mãe, eu quero ir para uma escola melhor, porque eu quero fazer medicina e tudo mais. E aí a gente trocou ele de escola para uma escola dessas maiores, né, focadas em vestibular, Enem, e uma escola de elite. Né? E ele é um dos poucos negros da escola. E aí foi muito difícil, foi muito desafiador os últimos 3 anos de lidar com isso, entende? Porque, como você estava falando, Carol, eu venho de uma família branca, a gente não imagina, mas a sua filha vai conviver com a diferença. Sim. Porque ela não vai viver para sempre na família. Não. Então, ela vai ter esse contato, né? Então, por mais que você pense assim, o tema de racismo é só para gente negra. Não. Porque, em algum momento, o seu filho vai conviver com o diferente. Sim. Né? E ele teve muita dificuldade no tratamento. Eu me lembro, no primeiro ano, nessa nova escola, em outubro, ele chegou super feliz em casa, dizendo, mãe, tu nem sabe, hoje eu consegui companhia para almoçar. Nossa, é muito ruim, dá vontade de chegar lá na sala dele, abrir a porta e dizer, gente, vocês não conseguem perceber esse cara legal aqui? Sim. E é muito desafiador. A vontade que a gente tem de salvar, né? É uma coisa absurda. É uma ilusão, né? É uma grande ilusão. Total. É o que a gente gostaria de fazer, mas a gente sabe que não é o adequado, porque ele tem que, inclusive, amadurecer para lidar com os conflitos dele, né? Sim. Então, foi muito difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, ele se fortalecia muito. A gente passou por situações, assim, difíceis, do tipo... Ele, às vezes, parecia apaixonadinho por alguém. Vinha falar comigo, mãe, tem uma pessoa lá na escola e tal. E eu sempre perguntava, uma das primeiras perguntas, e como é que essa pessoa é? Né? Aí ele ia descrevendo e tal, e a cor da pele. Tipo assim, porque eu queria saber se era uma pessoa branca, né? E aí, quando foi no ano passado, ele perguntou... Ele falou, mãe, eu nunca consegui ficar com ninguém na escola. Aí eu, poxa, filho, porque ninguém entende o que está acontecendo. Aí ele falou, será se é porque o padrão de beleza deles é diferente de quem eu sou? Aí ele foi tendo o entendimento dele. Aí ele chegou para mim, mãe, então era por isso que toda vez que eu chegava falando que estava gostando de alguém, tu perguntava se essa pessoa era negra? Porque tu sabia que se fosse branco, a chance de ser correspondido era menor? Então, ele foi criando o entendimento dele, né? Sim. Nesses estudos sobre raça e também na construção da nossa própria identidade, a gente entende que a gente vai se tornando negro ao longo do tempo. Eu, obviamente, nasci branca e um dia acordei e estava negra. Não foi isso, né? Isso era uma das perguntas que eu ia te fazer, que eu vi no seu Instagram. Você falando, eu me descobri negra depois de adulta, né? Assim, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu nunca tinha ouvido isso, na verdade. Pronto. Que você se descobre. Sim, é muito louco, porque as pessoas acham o seguinte, você nasceu com uma determinada cor e pronto, né? Só que uma coisa é essa cor, esse fator objetivo que está na sua pele, e outra coisa é você construir a sua identidade ao longo do tempo e entendendo o significado dessa cor. Sim. Né? O significado que a sociedade te dá porque tu tem essa cor. Né? Então, por exemplo, eu nasci numa família interracial. Meu pai é branco, a família toda branca. E minha mãe é negra, a família toda negra. Certo. Negra e indígena, né? Interior, no Cariri. E aí, dessa mistura, vem eu e os meus irmãos, né? Eu e meu irmão mais escuros e minha irmã mais nova, bem mais clara, né? De cabelo liso, castanho. Então, olha só que interessante. Um casal interracial, né? Teve 3 filhos. 2 considerados negros e uma considerada branca. Então, olha que maluco. Vocês foram educados como brancos? Não, a minha irmã foi educada. E se olha para a trajetória de vida, eu comecei a trabalhar com 12 anos. Certo. Né? O meu irmão comecei a trabalhar com uns 13 ou 14. Meu irmão estudou até a 6ª série. Eu fui mãe adolescente, com 17 anos. Então, a gente tem trajetórias de vida que eu diria que são típicas de pessoas negras. Sim. E a minha irmã, ela fez ensino médio todo, sem ter que trabalhar. Antes de terminar o ensino médio, ela já tinha feito viagem internacional. E ela saiu da escola para a universidade,
sabe? E aí o primeiro trabalho dela foi quando ela passou num concurso para psicóloga. Então, é uma trajetória de vida bem diferente. Porque tem pesquisas sobre famílias interraciais que falam que, principalmente em famílias com poucos recursos financeiros, os pais tendem a investir mais no filho que tem mais chance de dar certo. Sim. E, às vezes, essa chance de dar certo é algo que você vê subjetivamente. E essa chance de dar certo pode ser entendido também como um branco. Né? Então, hoje ela é psicóloga, está super bem, enfim, super feliz. Meu irmão também está super bem, é empresário, eu sou antropóloga. Mas, para a gente chegar à vida adulta, foi diferente. Né? O caminho foi diferente, foi. Sim. E eu me lembro que a nossa infância, minha e do meu irmão, eram menos protegidas. Uhum. Eu lembro muito disso. Eu lembro de várias situações na escola, várias situações voltando da escola, pegando ônibus sozinho, entendeu? E eu com 8 anos pegando ônibus sozinha e ninguém estranhava. Né? Tem até um experimento social muito interessante, feito por uma rede de TV aqui brasileira, que colocou 2 meninas, uma branca e uma negra, no centro de São Paulo, numa praça. Primeiro fez com uma menininha branca, por volta de 7, 8 anos. Certo. Arrumadinha, sabe? Com casaquinho, sabe, com aquele casaco de pelinho rosa aqui em cima, bonitinha. Bem princesinha, fofinha. Exatamente, e as 2 estavam com a mesma roupa. Uhum. Aí foi a primeira menina branca, deixou ela sozinha no centro de São Paulo. Logo apareceu uma pessoa para dizer: nossa, você está sozinha? Cadê seu pai? Cadê sua mãe? Vou ligar para a polícia. Socorrer. E com a menina negra, demorou tanto tempo que a produção foi lá buscar, porque ninguém se importou. Então não era sobre roupa, nem era sobre o lugar, nem era sobre idade. Elas só tinham diferente realmente a cor da pele. Isso me remete, Isabel, a algo que a gente fala muito aqui no Apegados, né, que eu estou sempre trazendo dados, inclusive antropológicos, que a gente entende a evolução do Homo sapiens, né? Quem sobreviveu foi quem conseguiu ficar em comunidade. Sim. Porque quando a gente tem a nossa comunidade, a gente tem mais chance de sobrevivência numa selva, contra um leão, enfim, né, contra os perigos da selva. E quando você fica só, as chances de sobrevivência são muito menores. E claro que isso tem também um peso no nosso emocional. E a gente viu isso com a pandemia, né? O tanto que o sentimento de solidão, ele é danoso para o nosso bem-estar, para o nosso estado emocional. Inclusive, pesquisas recentes falando que a solidão mata mais do que diabetes e álcool, né? Algo assim. Então, é algo muito sério. E quando a gente está falando disso, eu entendo que assim, o pressuposto é de uma sociedade branca, mas e a solidão negra, né, que sempre existiu? As crianças negras que não têm os amiguinhos na escola porque os amiguinhos não querem brincar, porque é negro, é a criança que é deixada de lado. Que nunca é escolhido. Que nunca é escolhido. Nossa, meu sonho era ser rainha do milho, Carol. E nunca chegava a minha vez. Exato. E são coisas que são bobas pra gente agora, enquanto adultos, mas quando você é criança, isso tem um peso e uma centralidade totalmente diferente, E né? é uma estruturação do psiquismo, né? Assim, imagina você estruturar o seu psiquismo com a ideia de menos-valia, de que ninguém me vê. Sim. A ideia de você ser invisível, de você não ser visto e validado, é tão doloroso quanto o físico, né? Quanto você sofrer agressão física no Isso vai psiquismo. impactar em tanta coisa, né? Mais na frente, no desempenho escolar, no mercado de trabalho, enquanto você se sente apto, capaz para aplicar para alguma vaga. Eu me lembro quando eu ganhei essa oportunidade de intercâmbio, eu ficava assim, gente, mas não é possível, isso está muito esquisito. Porque eu não acreditava, o síndrome da impostora, né? De que você não... Não, o que está acontecendo aqui, né? E várias coisas, assim, mas meu inglês é ruim. Quando cheguei lá, meu inglês era o melhor da turma. Exato. Todo mundo me levava, ia resolver alguma coisa, me levava. Gente, eu falava aqui, Isabel, porque eu vou resolver aqui uma coisa, ela é minha tradutora. E foi tão interessante porque me fez ficar mais confiante com vários aspectos, né? E eu me lembro que quando essa oportunidade apareceu, ela era tão remota para mim, tão remota, eu não tinha sequer passaporte. E era assim, a gente viaja daqui a 3 semanas.
Teve que resolver tudo de uma hora para outra? Não, a Embaixada dos Estados Unidos mandou uma carta para eu levar para a Polícia Federal. Aí, quando cheguei lá, eu comecei a chorar. E o rapaz lia a carta por mim, porque eu não conseguia nem explicar. Então, assim, isso tudo vai fazer com que... É uma formação da minha autoestima que foi defasada, né? Sim. E aí, uma coisa importante, Carol. Quando a gente está falando sobre as questões raciais, raça é uma relação, certo? É uma relação social, um tipo de relação social ruim. O racismo é isso, certo? E aí, geralmente, quando a gente vai falar sobre raça, a gente olha para os negros. Uhum. Mas cadê o outro lado? Então, a gente tem que falar sobre as pessoas brancas também, delas assumirem essa responsabilidade. Entendeu? E não é culpa, é responsabilidade em fazer diferente. Uhum. Poxa, eu não concordo com os que os meus antepassados fizeram, então eu vou fazer diferente daqui para frente. Vou adotar tais mudanças, tais diferenças, né? E aí, às vezes, eu vou dar alguma palestra numa escola, ou mesmo em empresas, e as pessoas falam assim, Isabel, eu queria dar uma bonequinha negra para minha filha, mas ela é branca. Ótimo, perfeito, vá. É importante que ela consiga ninar, cuidar, amar, dar um nome e ter toda essa relação. É importante também que ela tenha referenciais positivos negros. Exato. Eu cresci vendo pessoas negras na televisão, ou servindo o cafezinho Dona Helena, ou nas páginas policiais no jornal, sabe? Então, era muito distante para mim, por exemplo, gravar um podcast... Porque não era o lugar para mim. A minha voz não era a que era interessante. O personagem negro não tinha fala, né? Não tinha nada de interessante para ser dito. Sim. Então, isso dificulta até a construção e o fortalecimento de oratória, de senso de liderança, sabe? Isso tudo gera um impacto gigantesco. E as crianças brancas também precisam crescer num mundo de diversidade. Sim. E você tem que proporcionar para o seu filho isso. Porque na nossa infância, quem vai selecionar os espaços por onde a gente passa são os nossos pais. Uhum. Ah, mas eu não escolhi o amiguinho da escola. Verdade, mas você escolheu uma escola de elite, né? Então, e tem outras parentalidades que a gente precisa olhar também. Me procuram muitos pais que são pais por adoção. Casais brancos que adotaram crianças negras e que têm consciência de que não querem reproduzir qualquer tipo de violência com o filho e quer aprender como proteger o próprio filho. E aí é desafiador, sabe? Porque muitas vezes é entranhado nas pessoas brancas. Às vezes, pessoas brancas falam e fazem coisas que elas nem percebem. Que é muito comum no Brasil. Você está andando na calçada, vê uma pessoa negra e segura a bolsa com força. Uhum. Sabe? E você nem pensou nesse ato. Ele foi praticamente automático. Porque ele está no seu inconsciente. Sim. Como que a gente resolve isso? Tirando do inconsciente para o consciente. Sim. Sabe? Parando de negar que esse problema existe e trazendo para frente. E aí, nos últimos anos, eu tenho visto com muito otimismo. Eu preciso ser otimista para continuar. Ser, exato. Eu também vejo mudanças. Inclusive, assim, esse ano eu li o pequeno manual antirracista da Djamila, né? E aí eu lembro ela falando, só porque você diz, eu tenho uma amiga negra, não significa que você não seja, né? Porque é estrutural, tá na nossa base estrutural. Em algum momento isso vai aparecer, isso vai acontecer. Mas a gente ficar atento, né, a esse movimento, por exemplo, eu digo que eu tenho assim a sorte de morar numa cidade que é extremamente internacional. Então a gente vê pessoas de todo tipo e qualidade em qualquer canto que nós vamos, ótimo, né? A escola não é... E também, como nos Estados Unidos é muito comum você estudar em escola pública, existe uma variedade, uma diversidade maior. Claro que se você vai para escolas particulares, diminui drasticamente, exato. Mas a minha filha hoje, a professora dela é negra. A primeira bonequinha dela, que é a Maria, a gente chama de Maria, é uma bailarina negra. Que ela ama a bonequinha dela. E assim, livros e mais livros.
para falar sobre amor pelo cabelo, amor pela pele. Perfeito. Tem um livrinho lindo em inglês, né, assim, chamado I Am Enough, que é uma meninazinha, eu sou suficiente, coisa mais linda. Sim. E assim, você educar tendo essa consciência, né, e tendo consciência de que isso não é suficiente, né? Que a gente precisa estar também atento ao jeito que a gente fala, a maneira como a gente se comporta. Sim. Que... Porque o espelho, né? A criança vai olhar para ti como uma admiração e tudo que você faz, ela vai querer repetir, ela vai querer se espelhar de alguma forma, né? Pelo menos nos primeiros anos é assim. Então, você tem que ter muito cuidado. Você cuida para não falar palavrão na frente do seu filho, para ele não aprender uma palavra feia. Sim. Por que você não tem que vigiar também as suas falas racistas para que ele não aprenda também? Exato. Entende? Então, do mesmo jeito que você evita falar palavrão na frente do seu filho, evite também falar coisas racistas, principalmente na frente de crianças. Sim. E eu lembro muito, né, da situação que eu passei com Vinícius, com meu filho, na escola, do primeiro caso de racismo que ele sofreu, com 7 anos. E a criança falou que não queria brincar com ele porque ele era negro. E ele não brincava com crianças escuras e quanto isso afetou meu filho na época, sabe? E aí, quando eu fui falar com o pai da criança, ele disse, a gente não fala nada disso. Então, a criança aprendeu aonde? Como você espera que ela tenha aprendido isso? Não foi aqui na escola. Porque eu, né, tipo, acredito muito nessa escola que o Vinícius estudava na época e tal. Então, sabe, eu tenho uma noção também de que quando a gente está falando sobre uma educação antirracista, a gente não está falando de educação de crianças negras. Sim. A gente está falando de educação. Sim. Entende? Sim. A educação antirracista não é só para crianças negras, é para todas as crianças. Todas as crianças, muito bem Entende? colocado. E eu acho que isso é um ganho coletivo muito grande. A gente tem que parar de achar... tem muitos pais, né, que fazem isso, né, de achar que o melhor para o seu filho é colocar ele em 3 cursos diferentes depois da aula, lotar a agenda daquela criança de vários estímulos, para que ela aprenda uma língua diferente, para que ela aprenda isso e aquilo, um esporte. Mas ela está tão focada em tornar aquele indivíduo super que está esquecendo que esse indivíduo está dentro de uma comunidade. Exato. Você está tão focado no indivíduo, naquela pequena criança, né, ali, está esquecendo que ela está inserida num contexto em que não vai adiantar de nada se ela for uma super pessoa vivendo numa comunidade péssima. É sempre importante a gente pensar no ser humano como um ser biopsicossocial, né? Nós somos... Existe a biologia, o psiquismo, né, a nossa construção psicológica e o social. Sim. E eles estão intercalados. Não tem como fazer uma coisa sem considerar a outra. Exatamente. Eu acho que é uma cultura muito aqui no Brasil, assim, de principalmente famílias mais elitizadas, de classe média alta, de olharem para a vida das crianças e imaginarem que tem que lotar elas de estímulos, porque isso é o certo, sabe? Quando eu acho que muitas vezes colocar essa criança em contato com a natureza, colocar essa criança em contato com pessoas diferentes do que ela tem normalmente. A Isabel, na escola do meu filho, não tem muitas crianças negras, é verdade. Coloca ela no final de semana para brincar na pracinha do bairro. Leva numa pracinha diferente, sabe? Leva para uma praia que seja assim, mais popular. Tipo, coloca o menino para correr ali na beira-mar, gente, na areia. Fazer amizade com quem estiver por lá, porque criança é assim. Sim. Né? E eu acho que a gente tem que proporcionar isso para os nossos filhos, enquanto eles aceitam, né? Porque eu, enquanto mãe de adolescente, sei que depois de um tempo você só tem que confiar no que você fez até ali. E para as famílias, assim, tanto famílias negras quanto brancas, né? Assim, como que as famílias elas podem cultivar, na sua opinião, um ambiente familiar antirracista, né? E até mesmo para as crianças, por exemplo, para as crianças negras, uma educação onde elas tenham consciência, porque eu imagino, o quanto antes a criança ter essa identidade, né? Entender sua identidade, é claro que isso não acontece na primeira infância, é muito difícil, mas na segunda infância é onde o senso de identidade, personalidade já vai se formando. Como que as famílias negras podem construir essa identidade de uma maneira saudável, sólida?
Eu acho que é muito importante pensar na questão da autoestima. Quando a gente está falando de pessoas negras em geral, a questão do cabelo é central, né? Central, é incrível. Então, sempre fortalecer essa autoestima do ponto de vista do elogio, as suas características que mais na frente vão ser tidas como negativas, você conseguir fortalecer isso logo de início. Isso é super importante. Muito comum lá nos Estados Unidos a gente vê mães negras trabalhando afirmações, né? Não necessariamente, mas afirmações, olhar a criança, olhar e dizer, meu cabelo é lindo, eu sou linda. Exatamente, isso é importante para dar àquela criança ferramenta, instrumento para conseguir suportar o que vai vir, porque é isso, vai vir, né? É muito, muito frustrante às vezes quando principalmente pais brancos, né? Pais e mães brancas chegam para mim e dizem assim, Isabel, como é que eu posso proteger o meu filho do racismo? Não tem como. Infelizmente, queria eu, se soubesse como, eu já estava fazendo isso por todo mundo, ensinando por aí. Mas não tem. O que a gente tem como fazer é fortalecer os nossos filhos para quando eles encontrarem com racismo. Então, melhorar a autoestima, melhorar a educação, sabe? Como que a gente faz melhorar a educação? O que isso quer dizer? Proporcionar outras leituras, não só o que a escola oferece. Às vezes a escola é muito branco-centrada. Sim. E trazer outros referenciais negros, livros, desde pequenininho. Não espera para ficar adolescente para falar sobre esse tema, sabe? Você não vai falar sobre a dificuldade do racismo, mas você pode falar sobre a beleza, sobre a cultura, né? Trazendo de modo positivo. Sim. Uma outra coisa que é importante é trazer exemplos negros positivos. No esporte, caramba, Fórmula 1, Lewis Hamilton, no atletismo, enfim, nas artes, isso é fundamental para que ela não só admire aquele personagem negro do desenho animado, né, da revistinha, do livro que ela leu, mas que ela veja uma pessoa que ela possa se espelhar. A representatividade, né, que é muito importante. Uma vez, um casal amigo nosso que mora na Holanda veio visitar, e nos Estados Unidos é muito comum você ver placas de Black Lives Matter do lado de fora da casa. Eles falando, nossa, mas assim, por que tanto, né? Em todo canto, você anda aqui, ali. E aí eu entrei justamente nesse mérito. Representatividade, é você estar ali e saber, e você receber sinais que muitas vezes não são conscientes, mas eles estão ali fazendo um papel muito importante de fortalecer a sua existência, de validar a sua existência. Sim. Então, são pessoas que, por muito tempo, foram oprimidas, que a existência não era válida, né? Assim, que nem chance de comprar uma casa essas pessoas tinham. Não tinham possibilidades de voto. Então, são totalmente baseados em cor. E quando a gente pensa num absurdo que isso muito maluco. E quando você olha aqui para a realidade brasileira, vê só, a gente teve a Lei Áurea em 1888, né? A gente teve 338 anos de escravização. E a gente só tem 135 anos de liberdade. Então, a gente tem, enquanto povo negro, a gente tem mais tempo sendo tratado feito coisa, feito mercadoria, do que tempo sendo tratado feito gente. E olhe lá, porque 135 anos não foram fáceis, né? E quando traz mais para mim a questão da psicologia, e a gente hoje tem estudos seríssimos sobre trauma transgeracional, e os efeitos que isso tem em 3 décadas depois, sabe, assim. Então, de você pensar, mas as pessoas, elas, é quase como se fosse uma profecia, muitos deles, eu já escutei isso, aí muitas das pessoas negras, elas continuam perpetuando essa profecia, porque se encaixam em um estereótipo, que aí é uma ciência também totalmente em particular, né, que entra nesse aspecto, que também está sendo muito estudado hoje, dos estereótipos, mas aí o meu argumento é, mas gente... Não usou a opção. Não tem opção. Olha para nós, brancos, classe média alta, já temos dificuldade de pagar uma escola particular para nossa filha. Que dirá? Numa cidade. E é porque você tem gerações de pessoas que foram, assim, super bem-sucedidas.
Que dirá um menino negro na sociedade Sim. hoje, que não tem as mesmas possibilidades, com um custo de vida altíssimo, e aí? É interessante quando você fala isso, me lembrou muito de uma situação que eu passei agora recentemente, porque eu comemorei muito quando meu filho terminou o ensino médio. Muito, muito mesmo. Fiquei muito emocionada, muito feliz. Ele terminou tem 1 mês, meio, 2 meses, enfim. E aí as pessoas ao meu redor ficavam falando, mas tu não esperava que ele terminasse? Não é isso. É que como eu vim de uma situação em que a minha mãe trabalhou adolescente, eu trabalhei adolescente, a minha meta não era só que ele terminasse o ensino médio, era que ele terminasse o ensino médio sem ter que trabalhar, em que ele pudesse só estudar. Sim. Entende? Porque é essa questão da geração, porque para mim as coisas melhoraram a partir da minha geração, mas nada está garantido. Sabe? Sim. Parece que esse fantasma do passado está sempre por perto, né? Sim. E afirmações como essa, né, do Black Lives Matter, da Vidas Negras Importam, elas são super importantes também para a gente, para se fortalecer, né? Um sinal, uma placa, isso lembra a gente do nosso valor, isso é tão importante. E aí, infelizmente, tem de vez em quando alguma pessoa branca que fala assim, mas todas as vidas importam. É verdade, todas as vidas importam. Mas, no momento, as vidas que estão ameaçadas, né, não são todas, são algumas. São as vidas negras. Estatisticamente, é isso. Mas se um dia, daqui a algumas décadas, sei lá, tudo mudar e for as vidas brancas, né, forem as vidas brancas que estiverem ameaçadas, eu vou ser a primeira a puxar. Vidas brancas importam. Mas, no momento, são as vidas negras que estão em risco. Sim. Então, é até difícil, porque às vezes as pessoas brancas ficam na defensiva com essas conversas, sabe? Não querem entrar, não, eu não quero falar sobre isso porque eu sou branco, eu não tenho um lugar de fala. Esquece isso. Lugar de fala não é sobre proibir ninguém de falar. Lugar de fala é sobre dizer de que ponto de vista você está olhando o mundo. Sim. Né? Se tivesse aqui, dentro dessa entrevista, essa conversa contigo, um homem negro, seria diferente. Ele estaria falando de outras coisas, provavelmente. Né? Se fosse outra mulher branca, né? Se fosse um homem branco, ele estaria falando de um ponto de vista diferente. Sim. E todo mundo pode falar sobre racismo e todo mundo tem a responsabilidade de combater o racismo. Sim. Né? Então, não caiam nessa de mas isso não tem nada a ver comigo. Se você está dentro da sociedade, esses problemas sociais têm tudo a ver com você. Tem uns vídeos antigos até. Eu acho que a primeira vez que eu tive contato com eles foi na universidade. Aí depois eu revisitei eles algumas vezes. Que é de um teste psicológico, um psicólogo social, que fez com crianças. Eu acho que você já deve ter ouvido das bonecas brancas e das bonecas pretas, né, negras. E aí ele falava, qual é a mais bonita? E aí as crianças perguntava para crianças negras, né, qual é a mais bonita das duas bonecas? Aí ela ia, aquela branca. Qual que você acha que é mais legal? A branca. Qual que você acha que é mais inteligente? A branca. A boazinha. A boazinha. Nossa. Aí ia, né? Os adjetivos, os positivos, vai toda para a branca. Qual que parece mais com você? A criança parar. Aí fica... Gente, dá vontade de chorar. Dá uma agonia vendo um vídeo daquele. E esse teste, ele foi repetido em outras vezes. Sim. E o resultado continua sendo o mesmo. Continua sendo o mesmo. Quer dizer, se com aquelas crianças que devem ter 4, 5, 6 anos, crianças pequenas, se elas já têm esse entendimento, exato, a nossa conversa enquanto pai, enquanto mãe, não deve esperar, sabe? A gente não pode esperar, sabe? Então, se essa minha mesma amiga, ela disse que a filha dela no jantar, e ela tem 4 anos, ela falou, mamãe, eu não quero ser negra. E aí ela disse, ela chegou chorando no escritório, eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar. Eu fiquei tão, assim, chocada. E aí a gente conversou e tal. Eu comprei uns livros, mandei para ela. E aí ela disse, Carol, eu percebi que o meu medo era de ter a conversa, de que eu achava que era muito cedo para ter a conversa. E não é, porque uma vez que eu falei que você vem da mamãe, da vovó, todo mundo, né, tá até a mesma cor. Isso mudou para ela e ela começou a se empoderar mais. Então, muitas vezes, a gente não conversa com os nossos filhos. Isso se aplica a muitas coisas, né? Assim, divórcio, enfim. Não conversa
pelo medo, o estigma do que, eu estou traumatizando, será que não é a hora certa? Mas o efeito é muito pelo contrário. Às vezes não falar é pior, Exato. porque é um assunto proibido, é um tabu, é uma coisa que a gente não pode falar aqui, Com certeza. né? Então, assim, às vezes é mais prejudicial. E se você não quer ter a conversa, né? Eu me lembro quando o Vinícius era muito pequeno, ele falava assim, ele sempre foi louco por mim, ele dizia, mãe, você é tão linda. E dizia, e você é igual a mim. Olha o seu cabelinho. Olha o colo da sua pele. Olha o nosso nariz, filho, como é igual. Então, eu não estava tendo uma grande conversa sobre autoestima, mas eu estava dizendo, olha, nós somos parecidos. Sim. Se você vê beleza em mim, veja beleza em você. Porque a gente tem muito em comum. Sim. Então, mesmo que não seja a grande conversa, mostrar exemplos positivos, isso já é fundamental, sabe? Isso é o mínimo. Sim. Expor a criança a bons exemplos positivos de pessoas negras competentes, bem-sucedidas, talentosas. E exemplo aqui não falta, né? De artistas, tanto aqui no Brasil quanto fora, de grandes esportistas, de pessoas que foram importantes na história, Sim. sabe? Sim. Então, colocar a sua criança em contato com essa outra realidade que talvez ela não tenha contato sempre, é o passo 1, sabe? Eu me lembro de um caso, recentemente eu conversei com uma mulher branca que adotou uma menininha negra e ela queria dar o melhor para a criança, colocou ela numa escola caríssima e, obviamente, não tinha ninguém negro na escola. E aí, um dia ela foi buscar a criança e tal, e conversando com a professora, e falou, olha, está acontecendo alguma coisa, toda hora do intervalo eu não encontro a Mariazinha. E aí, onde está? E aí eu percebi que ela ia para a cozinha, porque era onde tinha uma pessoa negra que era a merendeira, e era a única pessoa negra do lugar, e todo recreio ela ia para lá, para ficar perto, porque era a única pessoa negra que ela tinha contato. Isso é muito importante, né? E aí volta de novo para aquele senso de comunidade, que é tão importante. A gente vê também em pesquisas sobre bem-estar, saúde emocional, que essas comunidades opressoras, elas precisam entrar em contato umas com as outras, né? Mulheres negras precisam estar com mulheres negras, precisam estar ao redor. Mulheres precisam estar com mulheres, precisam ter rodas de mulheres para conversar coisas de mulheres, para fortalecer o grupo LGBT. Até porque a gente às vezes acha que esse problema é só da gente, não é, sabe? E, por exemplo, eu passei por situações que eram muito específicas. Quando eu estava fazendo mestrado em São Paulo, eu morava no condomínio, na saída da USP, da matemática da USP, e aí eu estava chegando em casa e um rapaz branco me parou e perguntou, quanto você cobra para fazer a faxina? Eu falei, eu não faço faxina, eu faço mestrado. Né? E isso é muito específico, porque também não acontece com homens negros. Se eu fosse um homem negro, ele não faria essa pergunta. Exato. Se fosse uma mulher branca, ele não faria essa pergunta. Ele fez essa pergunta porque eu sou uma mulher negra. Então, é algo muito específico. Né? E é como se a gente só tivesse, no caso, né, do trabalho doméstico, é como se a gente só tivesse uma opção. Não tem nada de errado com o trabalho doméstico, né, com ser remunerada para fazer limpeza, não tem nenhum problema com isso. O problema é achar que só tem essa possibilidade para a gente, né? E isso impacta visão de mundo, de futuro, autoestima, talvez... O cuidado que a gente precisa ter, né, assim, quando também entra aí um pouco na ciência dos estereótipos, é que os estereótipos, eles são meio que natural do ser humano, né? A gente padroniza e enquadra as coisas porque é um jeito que o nosso cérebro funciona para criar previsibilidade, ordem, a gente precisa disso para funcionar no mundo. Imagina se tudo fosse uma surpresa, né? Ninguém estava estruturado. Então, é um mecanismo meio que natural que a gente faz. E necessário. Necessário. Uma vez que a gente toma consciência dessas coisas mais estruturais, de racismo, de qualquer coisa de gênero também, nós temos, então, a partir de então, a possibilidade de a gente questionar. E isso é que é importante. É você questionar esses estereótipos e o status quo. Porque a melhor maneira de combater o estereótipo é conhecer a história individual. Sim, que porque aí você fica, caramba, então não era isso, né? Eu lembro que, recentemente, também
outra coisa sobre o Vinícius, ele é um rapaz negro de 1,85 m, 100 quilos, chamava atenção para onde passava, Sim. e na escola, Vinícius vai jogar basquete. Aí ele falou, mas eu não sei, eu não gosto, eu não acompanho. Não, vem, não sei o quê. Porque ele, na aparência, era o que eles achavam que o Vinícius gostava. Mas o Vinícius é nerd pra caramba, gosta de anime, cultura japonesa, entendeu? Outra pegada. Totalmente otaku e nerd pra caramba. Mas é isso. E aí, quando existe a possibilidade desses outros meninos, né, chegarem perto dele, entenderem qual que é a dele, eu também gosto disso. Só que ele não imaginava semelhança entre eles. Sim. Só imaginavam diferenças. Sim. Né? E aí, talvez, é isso que quebra essa barreira, né? Total. O contato, ele é fundamental. E eu acho que se abrir para o novo, sabe? É uma coisa importante. Nós, enquanto pais, a gente está sempre ali apresentando o mundo para os nossos filhos. Sim. Então, é nossa responsabilidade mostrar também a diversidade. Tem um estudioso, agora eu não estou lembrando qual é a especialidade dele, mas acho que ele é economista. E aí ele se juntou com um grupo de psicólogos, enfim, na época onde os Estados Unidos estavam quebrando a barreira entre escolas brancas e escolas negras e fazendo essa comunhão, né? E aí tentaram de várias formas. Vamos estudar como melhor fazer isso, como melhor introduzir esses alunos negros na escola branca. E aí tentaram e etc, etc, e encontraram que a melhor metodologia para fazer isso é criar dinâmicas ou um sistema educacional que faça com que as crianças brancas e negras elas trabalhem em prol de um mesmo objetivo. Então, isso traz a ideia de que quando a gente está, eu no meu caso com uma família branca ou uma família preta, né? Colocar essas crianças para brincarem de uma maneira colaborativa. Vamos criar alguma coisa juntos. Que, apesar das diferenças, porque as crianças, elas notam as diferenças, né? A minha filha, ela tem 4 anos e desde o ano passado que ela viu uma amiguinha, uma menina no parque, que é asiática. Por que o olhinho dela é daquele jeito? Então, as crianças, desde muito cedo, elas vão perceber as diferenças. Não significa que elas são racistas, mas elas olham o mundo. Olham e elas reparam e elas vão... Mamãe, por que aquilo dali é um homem ou uma mulher? Minha filha me perguntou. E olha, a pior coisa que a gente pode fazer é dizer, não fala isso. Exato. Puxa assim a criança pelo braço. Não faça isso, por favor, né? Exatamente. É tipo, é assim mesmo. Porque do lugar de onde ela vem, as pessoas têm um olhinho assim. Exato. E é assim, do mesmo jeito que a gente pontua as diferenças, né? Tipo, filha, o meu olhinho também é diferente do seu. O meu nariz também é um pouquinho diferente do seu. O meu cabelo é diferente do seu. Mas vocês gostam de brincar das mesmas coisas. Vocês gostam de brincar de bola. Vocês gostam de usar o balanço. Então, não é negar as diferenças, porque as diferenças, elas existem. Se a gente nega, nós estamos sendo hipócritas e os nossos filhos olham e não confiam no que a gente está falando, porque as diferenças, elas são claras. Mas, ao mesmo tempo, a gente poder pontuar o positivo. Nossa, a Carol e a Isabel, elas são tão diferentes, mas elas adoram conversar sobre antropologia. Mas elas adoram conversar sobre coisas, assim, e poder colocar o que é comum entre nós e não o que é diferente entre nós. Sim. E sempre tem, né, assim, o problema do racismo é que ele nos desumaniza. Sim. Né? Quando você vai ver os xingamentos racistas, são sempre comparando pessoas negras a animais. Sim. Né? É muito comum. Aqui no Brasil, tem uma palavra racista que foi muito usada, não repitam, que é mulata, que é assemelhar mulheres negras com um cruzamento de mula com cavalo. Enfim, péssimo. Então, todos esses xingamentos são para desumanizar. Quando você aponta para a humanidade das pessoas desses grupos, ali é o caminho, entende? Sim. Porque ninguém é completamente bom ou mal, sabe? A gente é humano. Sim. Às vezes tem até algumas pessoas que tentam me elogiar e falam assim, ai, deusa, não sei o quê. Não, deusa não, gente. Eu sou humana. Sou humana. Não queremos ser guerreiras, deusas, nada disso. Por favor, eu só quero ser humana, entendeu? Sim. Eu tenho o direito também de chorar, de pedir ajuda. Sim. Isso é muito importante também para mim, sabe? E foi uma das coisas que, durante a adolescência do Vinícius, me pegou muito, que foi começar a poder demonstrar a vulnerabilidade, porque ele já tinha a condição de me acolher. Foi muito estranho e maluco e bom.
né? Então, assim, também sair desse lugar também que eu vejo muito de outras mães solo negras, que é aquela ideia de que a gente vai dar conta de tudo, né? Dessa rigidez, né? De que eu sou a... Sim, e a gente às vezes se coloca muito no lugar da rigidez, do estereótipo da mãe, né? Casca grossa ali, porque a gente sabe que o mundo vai exigir muito dos nossos filhos. Sim. E aí a gente acaba exigindo muito deles desde muito cedo. Mas eu tento muito fugir desse estereótipo, sabe? A gente poder validar e dar espaço para a vulnerabilidade é a coisa mais humana que a gente pode fazer, né? Porque todos nós somos. Sim. Todos nós precisamos de um lugar de aconchego, e se a gente não pode demonstrar... Como que né? Como que para onde que vai sair? Vai sair de outras formas, né? Vai se alocar no corpo de outras maneiras, sair talvez com uma agressividade, coisas até um pouco mais sérias. Mas a gente está chegando aqui, infelizmente, no finalzinho da nossa conversa. Queria passar anos e anos conversando, mas estamos chegando aqui no finalzinho da nossa conversa, e eu só queria falar uma coisa. Eu antes de fazer essa entrevista, eu estudei algumas coisas, me preparei, aí assisti um documentário recente que eu nunca tinha visto. I'm Not a Negro. Ah, sim. Que eu achei... James Baldwin? É, né? eu acho que é. Não. Eu tô esquecendo o nome, mas enfim. Ai, agora eu não consigo. Também enfim, esqueci, mas eu sei qual é. Eu assisti no cinema. Muito bom. Maravilhoso. E a cena final dele ficou muito marcada, assim, eu fui dormir, eu assisti antes de dormir, eu fiquei assim, me revirando, porque faz muito sentido. Ele fala que na história humana, os negros já tiveram muitas oportunidades de ver o branco nesse lugar de opressor, de matar os negros, de mostrar em praça pública. Então, eles estudaram o nosso pior, né? Eles já sabem o que nós somos capazes de fazer. Quando a gente pega a história, o contrário ainda não aconteceu, né? Assim, então, por mais oprimidos, não se colocaram na posição que o branco se colocou durante muitos anos, de opressão, de matar em praça pública, de mostrar... Olha, e eu tô na militância há muito tempo, Carol. Não vou falar muito, assim, mas década, tá? E pelos lugares que eu passei, pelas cidades que eu passei, pelos países que eu passei, em nenhum lugar a reivindicação era vingança. Sempre foi justiça social. Exato. Entende? Nunca é vingança, é fazer igual ou pior. Não, nunca é sobre isso. É sempre sobre respeito, direitos garantidos, dignidade, poder viver bem, porque a gente tem lutado até agora, na história da humanidade, o povo negro tem lutado para sobreviver. Sim. E eu falo muito disso, assim, a gente tem agora que lutar para bem viver. Eu quero bem viver, né? Então, eu acho que esse pode ser, talvez, o objetivo que a gente possa cooperar juntos para quebrar essa barreira, né? Como aquele exemplo que você deu. Esse deve ser o objetivo em comum. Justiça social. É o certo, pelo certo e pronto. E que beneficia a todos nós, exatamente, né? No final das contas, tá justo para todo mundo, não só para as pessoas negras, né? Sim. E isso é muito importante, sabe? Eu acho que o mundo que eu imagino e que eu tento construir agora para colher no futuro, para os meus netos colherem no futuro, para os bisnetos estarem, né, lá, é um mundo que respeite a diversidade, que acolha as diferenças e que veja verdadeiramente, em tom positivo, o sentido que a palavra diversidade carrega, sabe? Sim. Porque hoje em dia acho que a gente fala muito em diversidade de modo positivo, mas na vida real, na prática, então estou querendo alinhar essas coisas, sabe? Sim. O discurso com a prática, assim, de celebrar isso, essas diferenças. E toda vez que a gente tem esse contato, a gente vê que a gente tem muito mais em comum do que de diferente, né? Sim. É isso, sim. Eu também sou muito esperançosa, vai dar certo. Por isso que estamos aqui. É ótimo. Essa tarefa é muito difícil, muito Carol. Árdua, muito árdua, mas ao longo do caminho a gente vai encontrando aliados. Sim. E eu fiquei muito feliz com a nossa conversa. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Imagina. É importante fazer essas alianças e ir se fortalecendo
né, ao longo do caminho. Sim, com certeza. A gente luta pelo mesmo objetivo, é isso. Muito bom. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E vocês, gente, se acharam que esse episódio foi relevante, se alguém precisa ouvir, vai lá, encaminha. Se você ainda não deu 5 estrelas para Apegados, por favor, dá, porque isso ajuda muito a expandir a nossa mensagem, a atingir mais famílias. Se você precisa enviar esse episódio até como uma forma de começar uma conversa importante que precisa acontecer na sua família, na sua casa, vai lá, se utiliza dessa plataforma. Estamos aqui juntos nessa causa. Muito obrigada por estarem mais uma vez aqui comigo. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.